sequência do plenário do STF. Microfones, poltronas dos ministros em público. Brasão da República Dourado. No centro, grandes julgamentos do STF. Olá, como vai? Tudo bem? Está no ar mais um Grandes Julgamentos. Apresentador No programa Cristiano de hoje, Oliveira. vamos dar destaque ao julgamento do recurso extraordinário 842.846, de fevereiro deste ano. No caso concreto, um homem não teve o nome incluído na certidão de óbito da esposa, por erro de um cartório do estado de Santa Catarina. Assim, ele não teve como exercer o direito à pensão e procurou a justiça para ser indenizado. O Tribunal de Justiça catarinense deu ganho de causa a ele em 2 instâncias e o caso chegou ao Supremo. Os ministros vão responder se o Estado deve ser responsabilizado objetivamente por erros de um cartório que causem prejuízos a alguém. Cartório. Mão com caneta escreve em papel. Homem mexe em papéis. Antes de entrarmos diretamente no julgamento, vamos mostrar quais são as competências dos cartórios espalhados pelo Brasil. Lei 8.935, de 1994. O artigo 3º diz que notário ou tabelião e oficial de registro, também chamado de registrador, são profissionais do direito a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. E aí você pergunta, delegado por quem? Pelo Estado. Por isso, o homem que foi prejudicado pelo cartório processou o Estado, no caso, Santa Catarina. Vamos continuar a entender o que diz a lei dos cartórios. Só como exemplo das obrigações notariais, vamos ao artigo 7º. Diz que os tabeliões devem lavrar escrituras e procurações públicas, testamentos públicos e atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. Essas e todas as outras funções devem ser exercidas de modo eficiente e adequado, como diz o artigo 4º. O tabelião é escolhido em concurso público. Isso é previsto na Constituição Federal. Podem participar desse concurso Geraldo Felipe de Souto Silva. brasileiros tabelião. que sejam advogados ou que exerçam atividade nos cartórios extrajudiciais há mais de 10 anos. O ministro Luiz Fux foi o relator do recurso extraordinário. Vamos ouvir o que ele disse no início do julgamento. O núcleo essencial da questão submetida à repercussão geral é saber se o Estado responde civilmente em decorrência de danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções. Conforme já destaquei, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário. Depois da fala do relator, o presidente do Supremo chamou as partes para se pronunciarem. Falará pelo recorrente o Dr. Fernando Filgueiras, procurador do Estado de Santa Catarina. Na hipótese de o serviço ser executado de forma descentralizada, por outorga à entidade pública ou por delegação a particular, Fernando Filgueiras, procurador do não Estado de pode Santa haver Catarina. imputação primária e solidária de responsabilidade à administração pública central por danos causados pelo prestador de serviço. Repare que o procurador de Santa Catarina disse que os serviços que são descentralizados ou delegados não podem ter o Estado como responsável. É a leitura dele do que diz o artigo 236 da Constituição Federal. Olha o texto. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. A Lei 8.935 prevê que a fiscalização dos trabalhos realizados em cartórios deve ser feita pelos tribunais de cada estado. Cada estado tem o seu mecanismo, sua forma de exercer essa fiscalização. Por exemplo, no Distrito Federal, unidade da federação que eu exerço, minha delegação, anualmente o Tribunal de Justiça, por meio de um juiz corregedor, visita todos os cartórios para realizar as correções ordinárias. Ainda a possibilidade de realização de correções extraordinárias, ao tempo que o corregedor entender necessário. O julgamento contou com 3 amigos da Corte: a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG, Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil e o Colégio Notarial do Brasil. O representante da ANOREG citou decisões anteriores do próprio Supremo para afirmar que o Estado é quem deve ser acionado em caso de erro do tabelionato. É pacífico nessa Corte, Excelências, que a atividade notarial de registro é uma atividade pública típica. Tanto é assim que ela é remunerada por taxa. Dixmer Valini Neto, representante da A ANOREG. atividade notarial é remunerada por taxa, não é preço ou tarifa pública, é uma taxa. O tributo da espécie taxa. Na ação direta de inconstitucionalidade,
3.643, esse plenário reconheceu nos dizeres, então, do voto do ministro Aires Brito, que as atividades notariais e de registro se assemelham, e aqui eu abro aspas, se alinham, na realidade, entre as atividades de legislação, justiça, diplomacia, defesa nacional, segurança pública, trânsito, controle externo e tantos outros cometimentos da exclusiva titularidade estatal, atuando os seus prestadores ou agentes sob a presunção da verdade e licitude dos respectivos atos. Com esses argumentos, ele defendeu que possíveis erros notariais sejam cobrados judicialmente do Estado, como responsável objetivo desses atos. Os outros 2 representantes dos amigos da Corte seguiram o mesmo caminho. Daí, o relator votou. Entendo com a devida vênia Fux, que, em caso verifica-se que o apelo não merece prosperar, mantendo-se a sentença e o acórdão, tratando-se da espécie de dano causado pelo registrador no exercício de sua função, fazendo incidir a responsabilidade direta do Estado de Santa Catarina, evidentemente que é assegurado na forma da lei o direito de regresso. Isto posto, senhor presidente, eu voto no sentido de conhecer o recurso e negar provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto do parecer da Procuradoria da República, para reconhecer que o Estado responde diretamente pelos danos causados pelas serventias judiciais em caso do titular do cartório de registro civil das pessoas naturais da comarca de São Carlos, Santa Catarina, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aguardo, senhor presidente, a deliberação do colegiado para enunciar a tese pertinente. O Grandes Julgamentos volta depois do intervalo, com mais uma parte da sessão. Não saia daí. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Apresentador Cristiano Oliveira. O programa de hoje mostra como foi o julgamento de um recurso extraordinário apresentado ao STF pelo Estado de Santa Catarina. O Estado foi acionado judicialmente por uma pessoa que foi prejudicada ao não ter o nome incluído na certidão de óbito da esposa. O Tribunal de Justiça catarinense reconheceu que o Estado é, sim, responsável objetivo por negligências causadas por cartórios. Isso porque os notários fazem um serviço público, não particular, e são delegados pelo Estado. Então, em última instância, é o Estado que deve responder judicialmente por erros causados nos cartórios? Esta é a pergunta que motivou o recurso extraordinário. Errar é humano. Erros podem acontecer também em cartórios de todo o país, mas o número pode ser menor se o processo for digitalizado, sempre com cuidado. Cabe a cada oficial e a cada tabelião Geraldo Felipe de qualificar Souto a sua Silva, equipe. tabelião. Mas o caminho de digitalização, de modernização, hoje ele é ditado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos próprios Tribunais de Justiça dos Estados. Mostramos as sustentações orais do procurador de Santa Catarina e do representante de um dos 3 amigos da Corte que participaram da sessão. O voto do ministro Luiz Fux também foi mostrado no bloco anterior. Ele negou o provimento ao recurso do Estado. Vamos dar sequência agora com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele seguiu o relator. Me parece que não há diferença em relação aos demais serviços públicos prestados por agentes públicos. A diferença é que é um serviço público, nos demais casos, o serviço é público, a função é pública, mas é exercido por agentes públicos, seja em cargos públicos, seja em funções. Aqui, a única diferença é que o serviço é público, a função é pública, mas exercida em caráter privado. Isso não exime, a meu ver, o Estado do seu dever de indenização, da sua responsabilidade objetiva. Ministro, porque, só uma observação pequena, por favor, simples. Nós, por exemplo, juízes, promotores, Ministro Luiz Fux. somos sujeitos a concurso público, temos responsabilidade pública e a lei é clara em estabelecer que, mercê dessa nossa disputa pública, regulada por normas de direito público, juízes e promotores só respondem por dolo ou culpa. Exatamente. É por isso que eu disse, a meu ver, do ponto de vista de responsabilização, não há diferença nesse sentido, porque o serviço é do Estado, seja para todos
os agentes públicos, seja nesse caso também. O serviço, e aqui a lei de registros deixa bem claro isso, o serviço é público. Ministro Alexandre de Moraes, folheia folhas. Ajusta o microfone à sua frente, à direita. Na Lei 8935 diz que a organização técnica e administrativa dos cartórios, a lei dos cartórios, destinados a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Olha, obviamente não é um serviço privado isso. A atividade acaba sendo exercida em caráter privado, mas o serviço é público porque é concessão de autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. São dotados de fé pública. Depois do segundo voto, em uma mesma direção, o presidente do Supremo ponderou. Eu verifico que os dois votos já proferidos vão na linha da jurisprudência. Exato. Há alguma divergência? Senhor presidente. Então, passo a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin. Eu pediria ao ministro Luiz Fux, se possível, assumir um pouco a presidência, por favor. Ministro Luiz Edson Fachin, com a palavra para o seu voto. Antes de passarmos para o ministro Edson Fachin, é necessário dizer que ele recorreu ao texto de uma lei, com edição prevista na Constituição, para compor o voto. O que fez a Lei 13.286 de 2016? Deu nova redação ao artigo 22 da Lei 8935 para prever o seguinte: os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiro, por dolo, ou melhor dizendo, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem assegurado o direito de regresso. Esse é o texto da lei. Se nos termos da jurisprudência consolidada deste tribunal, a responsabilidade do Estado, nesses casos, é objetiva, entendo que nesta lei, e em parte desse dispositivo, há uma inconstitucionalidade. Entendo que outra não pode ser a compreensão do artigo 22 da Lei 13.286 de 2016, senão a de que a responsabilidade dos notários e oficiais de registro também é objetiva, pelos danos que causarem seus atos a terceiros. Esta lei, citada pelo ministro Edson Fachin, muda apenas o artigo 22 da Lei 8.935 de 1994. Além do que foi dito por ele, a lei de 2016 também prevê que a reparação civil causada por dano de um erro de cartório prescreve em 3 anos. Esclarecidos os detalhes da lei, vamos ao voto do ministro Roberto Barroso. Ele concordou, em parte, com os 2 caminhos adotados até aquele momento durante a sessão e inaugurou uma terceira via, o de que o Estado não deve ser responsável objetivo pelo erro cometido em cartório. O meu Roberto Barroso, ministro do STF. É que a demanda, numa hipótese como essa, tem que ser ajuizada contra o tabelião ou contra o oficial de registro a quem se imputa a falha que tenha causado dano ao autor da ação. Eu acho que, como existe responsabilidade subsidiária do Estado, porque em última análise é um serviço público delegado, o Estado pode, facultativamente, se o autor quiser, ser demandado para exercício de uma eventual responsabilidade subsidiária. Portanto, a demanda não pode ser ajuizada, como foi neste caso, contra o Estado de Santa Catarina. Mas o Estado de Santa Catarina, no caso concreto, vai suportar pagar um salário mínimo por 1 ano e meio para esse pobre homem que foi vítima desse erro, mas acho que para frente nós vamos estar consertando isso, que tem que demandar o cartório. O voto seguinte foi da ministra Rosa Weber, mas é assunto para o próximo bloco. O Grandes Julgamentos volta daqui a pouco. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Apresentador Cristiano Oliveira. O Grandes Julgamentos de hoje fala da sessão que julgou a responsabilidade objetiva do Estado em casos de erros cometidos por notários ou registradores em cartórios que causem prejuízos a alguém. Até agora mostramos 4 votos. 3 deles entenderam que os cartórios fazem serviços públicos em nome do Estado. Por isso,
o próprio Estado deve ser acionado. O voto divergente diz que o Estado deve ser responsável subsidiário. Portanto, a pessoa prejudicada pode acionar judicialmente o próprio cartório. Nesta última etapa do grande julgamento, vamos mostrar os últimos votos. Assista agora como foi o voto da ministra Rosa Weber. Eu estou, por isso que disse, adstrita ao tema, como trazido pelo eminente relator, a acompanhar Sua Excelência no sentido da responsabilidade direta, primária, objetiva do Estado. E não tenho dificuldade alguma, ao contrário. Quer dizer, o primeiro destaque trazido pelo ministro Lewandowski, numa conversa informal que tivemos, no sentido de obrigar, de tornar obrigatório o regresso, me parece que é a providência que se impõe. Eu, digamos, adiro integralmente a essa compreensão. É como voto pedindo vênia às compreensões contrárias. Ministra Rosa Weber nega provimento ao recurso. Nega provimento. Ministra Carmen Lúcia, como vota? Continuando a examinar a matéria e aberta aos argumentos apresentados, considerando a correção de muitos dos argumentos que foram aqui levantados, ainda não me animo a votar no sentido de superar a jurisprudência do Supremo, no sentido de considerar a responsabilidade do Estado também objetiva, incidindo sobre este caso e, portanto, sendo obrigado o Estado, nos casos de dolo culpa, a regressar contra o agente. E, neste sentido, eu acompanho o ministro relator. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, somaram-se 5 que negaram provimento do recurso e apenas 1 do ministro Edson Fachin deu provimento parcial. Como notamos, a maioria dos ministros seguiu a jurisprudência do tribunal, de que em casos como este, o Estado deve ser responsabilizado objetivamente. Mas deixaram claro que o assunto deverá voltar ao plenário em um futuro breve e estão abertos a mudanças, tornando o Estado responsável subsidiário, por exemplo. É esperar para confirmar. Agora mais um voto. Ministro Ricardo Lewandowski, ele deixou claro que chegou a um entendimento do assunto depois de ouvir o debate dos colegas. Eu aprendi com o eminente ministro Marco Aurélio que nós, como ministros vogais, não devemos vir com um voto pronto, escrito, preparado adredemente. Nós precisamos ouvir os debates para firmarmos nossa convicção. Eu, obviamente, como deveria fazê-lo, estudei o assunto, trouxe algumas anotações, mas depois dos debates eu acabo optando pela solução alvitrada pelo eminente relator. E o faço pelo seguinte, senhor presidente, é porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como não poderia deixar de ser, reafirma aquilo que está contido, assentado, consignado no artigo 236 da Constituição Federal, que assenta que os serviços notariais e de registros são exercidos por particulares, mas por delegação do Estado. Portanto, o Estado, em última análise, é responsável por esse serviço. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Presidente, de maneira muito breve, vou acompanhar o voto do eminente relator na linha da jurisprudência, sem prejuízo de, eventualmente, proceder às outras considerações que são extremamente relevantes. A responsabilidade é do Estado e, eventualmente, como agora ressalta o ministro Lewandowski, a possibilidade de regresso em caso de dolo ou culpa. O voto seguinte do ministro Marco Aurélio foi o único a conceder provimento integral ao recurso. Ele disse que os cartórios devem responder pelos prejuízos causados a terceiros durante a atividade notarial e que os serviços cartoriais são exercidos em caráter privado. Para ele, o Estado é apenas responsável subjetivo. A ação aqui foi proposta tendo em conta a responsabilidade objetiva apenas, pelo que eu percebi, também considerado o cabeçalho do recurso extraordinário, apenas contra o Estado. De duas, uma.
Ou eu concluo que há responsabilidade do Estado e desprovejo o recurso extraordinário por ele interposto, ou concluo que ele não responde, a não ser na situação por mim figurada, de deficiência da fiscalização, ele não responde por atos de notários e de registradores, pouco importando a receita do cartório respectivo. Por isso, peço vênia, presidente, para prover integralmente o recurso e não cumprimento com chapéu alheio, penalizado pela situação de quem deixou de perceber certa pensão. Provejo para julgar improcedente o pedido formulado na inicial da ação. O decano do Supremo, ministro Celso de Mello, foi o penúltimo a votar. Segundo ele, os serviços feitos em cartórios podem ser qualificados como típicos de agentes estatais e que os tabeliães só podem fazer isso depois de delegados pelo poder público e estão sujeitos à permanente fiscalização do Judiciário. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e dos oficiais registradores que, no exercício de suas funções, portanto, da função ou da atividade notarial e da função ou atividade registral, causem dano a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, fecha aspas. E com esta nota de que esse é mais do que poder-dever, um dever-poder que se impõe à entidade estatal, que deve agir de modo vinculado. Assim, senhor presidente, com todo respeito aos que pensam de forma contrária, eu também acompanho o belíssimo voto do eminente ministro Luiz Fux e, em consequência, conheço deste recurso extraordinário para negar-lhe provimento, mantendo, em consequência, o acórdão emanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Com a maioria já formada, faltava apenas o voto do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo. Ele seguiu o entendimento majoritário. Também negou o provimento ao recurso. Eu sou o último a votar. Eu anoto que pedindo vênia àqueles que votaram diferentemente do relator, que eu estou acompanhando o relator negando provimento. Vou proclamar inicialmente o resultado e depois entraremos na tese. Em relação ao resultado do caso, eu proclamo que, por maioria, foi negado o provimento ao recurso, vencidos, em parte, nos termos e limites dos votos proferidos, os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, e integralmente o ministro Marco Aurélio. Como o próprio ministro-presidente afirmou, ele passou a tese em seguida. O ministro Luiz Fux, relator do recurso extraordinário, fez o texto com base no que foi discutido em plenário. Quando a Constituição assegura o direito de regresso, pode parecer que aí esteja em jogo uma faculdade da qual o Estado pode abrir mão. Então, é ótimo que fique claro que isso é um dever passível de responsabilização, até mesmo por improbidade administrativa. Então, eu levei isso em consideração e estou lavrando a seguinte tese que submeto ao egrégio colegiado. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de responsabilidade administrativa. Colhidos os votos, apenas um dos ministros se posicionou contra o texto. Quanto à tese? Entendo que ela é coerente com a vontade majoritária. Eu também fico vencido, bem vencido. É que essa parte eu já proclamei, né? A parte quanto ao resultado. Então agora só quanto à tese. Quanto à tese, verifico que, apesar de vencidos, os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso concordam que reflete a posição da maioria. Ministra Rosa Weber. Com o relator, presidente. Aprova a tese. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente, acompanho o relator. Ministro... Acompanho o relator. Ministro Celso.
Presidente, o entendimento que sustentei é diametralmente oposto à tese proposta, à tese que foi sugerida pelo ministro relator Luiz Fux. Por isso, voto contra a tese. Eu imaginava, tanto é que eu já... Ministro Celso. O eminente relator, senhor. Sim, eu também com o relator. Aprovada a tese na forma do voto do relator, votando contrariamente à fixação, o ministro Marco Aurélio. Assim, por maioria, os ministros entenderam que o Estado é responsável objetivo por erros cartoriais que causem prejuízo a alguém. E como ouvimos na tese, o Estado deve recorrer obrigatoriamente na via judicial contra o responsável cartorial em casos de erros por dolo ou culpa. Eu lembro que a decisão tem repercussão geral, por isso tem validade para qualquer ação semelhante que tramite no Judiciário brasileiro. Eu convido você a assistir ao nosso programa pela internet. Anote aí o endereço, youtube.com/TV Justiça Oficial. Um abraço e até o próximo Grande Julgamento. Créditos finais. Direção. Produção. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça. Audiodescrição, visuáudio. Roteiro Ana Luísa de Franco. Locução Vinícius Souza.